Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui fazer mais um vídeo da série de gêneros literários, porém eu tô fazendo uma pausa nas explicações dos subgêneros de romance para explicar melhor a diferença entre romance histórico e romance de época. Eu vi que teve muita gente que confunde os dois e eu resolvi fazer um vídeo para vocês tentando explicar qual é a diferença entre eles. Embora ela seja sutil, ela existe. E é legal a gente diferenciar um pouquinho. Pra quem tá chegando agora, eu sou a Elana, sou dona do blog In The Sky e esse aqui é mais um vídeo da série de gêneros literários, tá? Espero que vocês gostem. Se vocês quiserem assistir os outros vídeos, eu vou deixar link de todos eles no Facebook, no blog e também lá no YouTube, tá? Eu vou explicar agora pra vocês um pouquinho qual é a diferença entre os dois gêneros. Eu decidi fazer esse vídeo porque quando começou a vir comentários no post no vídeo de romance histórico, eu notei que as pessoas elas não sabem a diferença entre romance histórico e romance de época. Inclusive teve uma pessoa até que quis discutir comigo que Lucinda Riley é romance de época. E não, gente, ela não é romance de época. E as pessoas confundem bastante por causa da diferença deles, que é um pouquinho sutil. Eu vou apresentar para vocês dois livros de romance histórico bem legais, eles têm uma diferença bacana entre eles. O primeiro é um livro do Ken Follett, Coluna de Fogo. Estou usando esse daqui, o último da trilogia dos Pilares da Terra. Este livro aqui, ele é um romance histórico nato. Por quê? Porque o Ken Follett, ele abusou de todos os fatos históricos reais que ele pôde usar aqui na história dele, ele usou. Então ele faz toda uma viagem entre a Europa, entre os reinos. A gente tem guerra, muito personagem real, muito personagem fictício, que eles se misturam entre eles. No final das contas a gente acha que todo mundo que tem ali naquela história existiu de verdade. Então o bacana é que esse livro aqui faz a gente pesquisar muito sobre a história mundial, num geral, assim, ele é muito bom. Esse livro aqui, ele não tem tanto romance entre si. A gente tem aqui nesse livro muita briga de poder, muita gente casando por causa de interesse, briga entre reis, entre rainhas, enfim, é uma coisa assim de louco, coisa que a gente até consegue assistir em alguns filmes, porque a briga de poder que existia era muito grande. Esse livro aqui, tá, a trilogia dos Pilares da Terra, ele começa lá no século XVI, se eu não me engano, é bem na parte lá onde tudo estava sendo construído na Inglaterra, na França. Eram dois países que eles tinham interesse um no outro, porém eles tinham também muito conflito. Então tudo estava acontecendo naquela época ali, as coisas estavam se moldando e a gente tem muita briga de poder, muita gente morrendo, muita troca de rei e rainha, muito duque, muita duquesa, enfim, a quantidade de personagens que esse livro tem aqui é tão grande que se eu ficar falando pra vocês só a história dele, se eu tentar fazer um resumo só da história desse livro aqui, acho que vai uns 10 minutos de vídeo, tá? Então eu só vou deixar uma dica pra vocês, leiam ele, que daí vocês vão entender o que ele tem de histórico aqui, que é muito grande. A parte histórica desse livro é enorme. Outro livro, que é de romance histórico, e esse tem mais romance do que fatos históricos em si, é um livro da Lucinda Riley, que eu escolhi pra vocês, A Garota Italiana. Esse livro aqui, ele tá mostrando uma Itália, deixa eu até pegar pra vocês, pra não falar besteira. Ele começa lá na década de 60, quando uma menina ela sonhava em ser cantora de ópera. Então a gente tem uma ambientação em Nápoles, na Itália. A gente tem bastante personagens que participam de ópera, que participam de cantos. A gente tem bastante coisa da Itália mesmo, da história da Itália nesse livro aqui. Ele é muito bonito, ele é bem curtinho,
Tá, esse aqui é um livro único da Lucinda, mas se vocês quiserem ler um romance histórico bem interessante dela, comecem a ler a série das Sete Irmãs. Os romances históricos da Lucinda Riley, geralmente ela pondera o presente com o passado. Ela pega um personagem que ele tem alguma ligação com alguma pessoa do passado, e aquele passado ali é onde a Lucinda Riley ela explora os fatos históricos. Um exemplo disso, vocês podem ler primeiro o livro das Sete Irmãs, onde ele é ambientado aqui no Brasil, e todo o fato histórico dele é a construção do Cristo Redentor. Então a gente tem muito personagem real ali, que construiu mesmo o Cristo Redentor, que fez o molde do Cristo. As viagens que eram feitas para a Europa na época para trazer as pessoas até o Brasil para poder construir ele. Então assim, ele é um livro muito interessante, para mim é um dos melhores dela, que tem fatos históricos apresentados. Então a gente pega ali o Rio de Janeiro na década de 20, na década de 30, é um livro muito bem escrito, a autora ela estudou muito para escrever ele, tá? Então o que a gente tem aqui? Romance histórico. Ele apresenta fatos históricos e personagens reais. E esses personagens reais, eles são conduzidos dentro do livro, junto com os personagens fictícios. Então o autor ele tem que estudar muito bem a época que ele tá desenvolvendo esse livro e os personagens que ele vai colocar ali dentro, para não ficar nada fora, ficar tudo ter uma coerência e ficar tudo ligadinho, bem bonitinho. Agora, o que é um romance de época? O romance de época, diferente do romance histórico, ele usa a sociedade como plano de fundo. Então a gente tem ali os eventos da sociedade da época como plano de fundo. Óbvio que o autor, quando vai escrever um romance de época, ele precisa estudar a época que ele está escrevendo para não ficar nada fora. Romance de época, eles não têm personagens reais. Eles podem ter um ou outro usado superficialmente, mas geralmente eles não são usados. O que eles usam mais é como as pessoas da época se comportavam. Então eles fazem sim uma crítica social sobre os casamentos arranjados, os bailes de debutante para as meninas arranjarem um marido. Então esse é o plano de fundo que os autores abordam para fazer isso. Ele tem um pouquinho de fatos históricos? Tem. Por quê? Como eu já falei, o autor precisa estudar o que ele está escrevendo, tá? Os bailes de época, os bailes de debut que essas meninas faziam, porque geralmente o romance de época explora muito isso, existiu mesmo, tá? Mas aqui é mais o comportamento da sociedade do que os fatos históricos apresentados. Um exemplo disso, Julia Quinn faz isso perfeitamente. Todos os livros dela, eles têm muito sobre esses bailes que as meninas eram apresentadas à sociedade, onde elas tinham que arranjar um marido e tinham que ser felizes, porque a família queria que elas arranjassem um marido, essas coisas assim. A diferença é que as mulheres desses romances de época, pelo menos todos que eu li até agora, elas vão muito além do tempo delas, são jovens, determinadas, sabem o que elas querem e procuram alguém que também pense que nem elas. Então a gente tem aqui personagens interessantes, inteligentes e fortes, tá? Então assim, eles focam muito mais nos costumes da sociedade na época e na personagem principal, que é muito além da época dela, do que os fatos históricos em si apresentados. Então eles têm uma diferença bem grande. Quem lê romance histórico e romance de época consegue ver isso muito bem. Eu espero que eu tenha explicado para vocês um pouco, né, tentado, e vocês pelo menos tenham entendido. Eu vou dar uma dica pra vocês de 2 séries de romance histórico que eu assisti que são muito boas e um filme de romance de época pra vocês entenderem a diferença. E tem na Netflix, tá? Quando eu resolvi fazer esse vídeo pra tentar explicar pra vocês a diferença dos dois, eu procurei na Netflix alguma série que pudesse mostrar pra vocês a diferença entre romance histórico e romance de época. Tem 2 séries que eu fiquei apaixonada, elas são romance histórico puro. A primeira é
Tempos de Guerra, que conta a história das damas enfermeiras da Espanha na Guerra Civil Espanhola. Então a gente tem lá o hospital de guerra, as mulheres todas indo trabalhar para poder ajudar na guerra. Então a gente tem bastante fato dos soldados chegarem machucados, delas fazerem o possível e o impossível para poder salvá-los. Tanto que até no final da série a gente tem eles colocaram muitas fotos dessas mulheres que para eles foram exemplos e guerreiras. Então tem bastante foto dessas damas enfermeiras no final da série. É muito bacana, porque ali a gente tem um fato histórico, que é uma guerra civil, e foi muito bem apresentada dentro da série. Outra série que eu assisti, que também é espanhola, como Os Tempos de Guerra é espanhola, é O Tempo Entre Costuras, que eu me apaixonei por essa série. Ela tem uma temporada só e ela foi baseada num livro do mesmo nome. Essa série ela tem 17 episódios e conta a história da Cira. A Cira, ela é filha de uma costureira. Ela aprendeu a costurar dentro do ateliê e gostava muito do que estava fazendo. Só que quando chegou o Prêt-à-Porter na Espanha, o ateliê que ela trabalhava acabou fechando, porque daí começou a não ter mais encomendas, essas coisas, e ela não sabia mais o que fazer. Ela tinha um noivo na época, o noivo achou legal comprar uma máquina de costura para ela ser funcionária pública. Porém, as coisas deram muito errado, porque ela acabou se apaixonando pelo cara que vendeu a máquina de costura para ela. E ela acaba indo para Marrocos com ele pra... Como é que é o nome agora da cidade? Esqueci. Ela tem um nome bem estranho. Porque a Guerra Civil Espanhola estava quase estourando. Então ela foi para Marrocos com ele para tentar fazer alguma coisa por lá, mas ele começou a gastar o dinheiro dela, enfim. A gente tem toda uma parte histórica no livro, na série, muito boa, porque mostra personagens da Alemanha tentando amenizar a situação do problema. A gente tem os ingleses que não querem que a guerra estoure, querem que acabe logo, e a gente tem os espanhóis ali no meio lutando para salvar o país deles. Então, e a Cira tá ali no meio com a história de amor dela. Porém, as coisas depois acabam mudando porque ela vira agente britânica. Então, é muito legal, porque a gente acaba tendo um pouco do conhecimento dos agentes britânicos naquela época, na década de 40, e também a Guerra Civil Espanhola, que foi um marco muito interessante na história deles. Vale bastante a pena assistir, tá? Essas duas séries são romances históricos. E um romance de época que todo mundo conhece. Ele tem filme que foi baseado no livro. Muita gente já assistiu. Ele é um clássico, que é O Vento Levou, da grande história da Scarlett O'Hara. Que lá a gente tem que o pai dela perdeu tudo. Que daí ela sua um monte para conseguir salvar a casa dela, a família dela. Ela tinha um amor perdido, amava muito um homem, ela tentou salvar. Enfim, é um drama mexicano. Aquele ali é um romance de época, tá, gente? Então, pra vocês verem uma diferença, seria legal vocês pegarem e assistirem uma das séries e daí assistirem O Vento Levou, pra vocês verem a diferença grande que tem entre eles, tá? Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho qual é a diferença dos dois, apesar dela ser um pouquinho sutil. Romance histórico, ele tem mais fatos históricos apresentados, tem bastante personagens reais. E o romance de época, ele usa mais os costumes da sociedade do que os fatos históricos em si. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente pode me perguntar. Se eu não souber, eu vou pesquisar para poder falar para vocês, tá bom? Um beijo, obrigada por assistir, até a próxima, tchau!